professor Courtney Young, ele tem uma formação em metalurgia e mineração e ele conseguiu o seu diploma de graduação da da Universidade de Montana Tecnológica em 1988 e PhD em Engenharia Metalúrgica na Universidade de Utah em 1994. Ele se tornou um professor na Faculdade Montana Tech em 1993. E ele fez estudos em separação física, flotação, urânio e também processamento de metais básicos. Ele gosta de trabalhar com a obtenção de materiais. Ele é conhecido por suas contribuições na área de terras raras. Então, ele faz trabalho relacionado à indústria e normalmente isso é feito pelo CEAMP na Montana Tech. Professor Courtney, muito obrigada novamente por o senhor estar aqui e ter viajado pelo Brasil. Então, a palavra é do senhor. Muito obrigada. Muito obrigada, professor André, pela apresentação. Bom dia. Está certo? A minha pronúncia está certa? É um grande prazer estar aqui com vocês. A minha jornada foi bem longa do estado de Montana e eu também participei de uma outra conferência nos Estados Unidos e agora eu estou no Brasil. Então, eu estou muito ansioso para dar essa apresentação para vocês e gostaria de reconhecer os meus coautores, o senhor Training Bayless, ok? O senhor Abdul Mahmoud é meu aluno, ok, de mestrado, e é claro que eu sou da Universidade Montana Tech, na cidade de Butte, em Montana. Então, eu vou começar com os reconhecimentos aqui. Então, eu venho do departamento de pesquisa e eu não seria quem eu sou hoje se não fosse pela Universidade Montana Tech. Essa pesquisa foi feita pelo Laboratório de Pesquisa do Exército, também conhecido como ARL, e sem o financiamento deles eu não estaria aqui também, né? Eu gostaria de reconhecer isso de público aqui. E algumas referências bibliográficas, ok? Em relação aos últimos anos, as publicações, inclusive 3 teses de mestrado, ok? Então, a minha apresentação, a gente vai fazer o seguinte, passar por algumas abreviações, uma introdução, depois os procedimentos, os resultados, e teremos algumas discussões e se alguém tiver alguma dúvida ao longo da minha apresentação, fiquem à vontade e depois as conclusões. Então, as abreviações que eu tenho aqui são minerais de terras raras, REMs, depois óxidos de terras raras, REOs, aí tem os carbonatos, RECs, fosfatos para REPs. Não tenho muito a compartilhar com vocês sobre fosfatos, mas pelo menos eu tenho alguns. Depois nós temos os silicatos, ok? RES. E aí nós temos os terras raras, RERs, aí depois tem os terras raras leves, os médios e os pesados. E nós estamos usando o coletor para esse estudo de flotação, é o ácido salicílico hidroxâmico, o SHA. E 2 números importantes que vão aparecer são contração de lantanídeos, LC, e eu vou demonstrar isso para vocês, e o número de coordenação, CN, eu vou usar as abreviações, ok? Isso torna a flotação dos terras raras e a química delas muito difícil de entender. E quando você descobre o que você está fazendo, a gente pode resolver esses problemas. Então, os elementos de terras raras não são tão raros quanto o nome sugere. Aqui uma tabela de abundância versus os números atômicos. E se você der uma olhadinha nos elementos de terras raras aqui, ou pelo menos os elementos básicos estão em azul, aí você tem cobre, níquel, zinco, cobalto e
chumbo, mas se você der uma olhadinha no círculo vermelho, esses são os elementos de terras raras. E eu acho que eu disse ao contrário. Em vermelho a gente tem os metais básicos, em azul a gente tem os terras raras. Mas você pode ver que eles estão lá em cima no eixo Y, como quase todos. Então eles são bastante abundantes, mas eles estão espalhados, né? Então há um grupo de 17 elementos que inclui os 17 lantanídeos, ok? Assim como o escândio. E você pode ver esses em amarelo na tabela periódica. Talvez você tenha as categorias leve, médio e pesados, como eu disse anteriormente. E os de terras raras são os primeiros 5. Esses são os leves, depois os outros 5 os médios e os últimos 5 os pesados. Eles têm propriedades únicas. E o diâmetro diminui, ok? E é claro que esses tem a ver com a LC, a contração de lantanídeos. E essa contração depende de como ele está ligado a outros elementos, silicatos, fosfatos. E depois você pode ter o número de coordenação do cianídeo. E de 6 a 10. Quando você tem o número de coordenação de 10, o lantanídeo ele tem um diâmetro atômico de 2,8 angstroms, ok? E você tem 2,4. Esses números variam com o número de coordenação, ok? E eu vou mostrar para vocês isso daqui a pouco. Então, eles são chamados de materiais críticos porque o seu fornecimento está em risco. Todos os países dependem deles. Nós temos celulares, lembrem-se disso, e eles são usados nos nossos celulares. E a Montana Tech está envolvida em muitas pesquisas com processamento mineral, hidrometalurgia, pirometalurgia e reciclagem. E eu vou dar uma palestra amanhã que envolve um pouquinho desse lado de reciclagem, ok? Então, isso aqui é uma lista dos elementos de terras raras, justamente ao lado do seu uso, não dá para ler, e nem vou ler isso para vocês, senão a gente ficaria aqui alguns minutos a mais. Então, para aqueles que não conhecem a flotação, você tem uma cápsula na qual você faz uma vibração bem intensa ou uma agitação bem intensa. Isso é praticado na China com outros processos e essas são as minas que a gente encontra na China ou perto da China. A maioria do nosso fornecimento vem dessas áreas, ok? Mongólia, Sichuan, Shandong, e isso está usado na Montana Tech e é usado também no estado de Wyoming. Wyoming, ele fica do lado de Montana, e você tem Mountain Pass na Califórnia e você tem também isso na Groenlândia, em vários outros, mas esses são os mais importantes, ok? Então, eles são encontrados como os carbonatos, silicatos, fosfatos e eles podem existir também como óxidos. Alguns exemplos são bastinacita, okay, que é um carbonato, e parasita. Os fosfatos são xenotime e monazita. E nós temos aqui a lanita e gadolinita e a gadolinita. Eles são difíceis de flutuar. E aí temos os REOs, que são laporita e quinopita. E como resultado, eles têm resultados diferentes, desempenhos metalúrgicos variáveis, seja em consistência de recuperação e também o teor de flotação e outros também. Você tem vários números de contração. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, esses aqui são os químicos de flotação que a gente analisa. E esse aqui nós temos 2,42 angstrom de distância. Isso é o que nós chamamos de garra. E se você tiver um elemento que se encaixa bem aqui nessa garra, então a probabilidade é que ele vai flutuar muito facilmente. E se ele não se encaixar bem, então ele não flutuará bem, ok? Então, o SHA é um coletor novo
que pode deprotonar, ok, com alto pH e se tornar um aniônico, ok, com a carga -1. E nós usamos usamos esse material alfa-EISA e sintéticos. Tivemos que criar os nossos próprios silicatos de terras raras. E por quê? Porque a gente estava usando químicos que a gente fez, adicionou uma garrafa para que a gente pudesse controlar o tipo de elemento de terra rara que nós tínhamos. Então, se ele era rico em fosfato, a gente comprava fosfato de ítrio e a gente tratava ele como seu próprio mineral, para que a gente pudesse controlar a pureza, para que a gente pudesse voltar aqueles anteriores lá, como a lanita, era uma mistura de vários terras raras. Então a gente só queria ter um elemento de terra rara nesses nossos estudos, ok? Então, os estudos de adsorção que nós fizemos, né, a adsorção que a gente fez, e a gente monitorou a adsorção como uma função do tempo, e qualquer que nos desse a máxima densidade de adsorção, gama max, ok? Aí a gente, obviamente, teria esse que flutuaria melhor, e aqueles que não adsorviam muito bem, eles não flutuavam bem. Então, isso aqui é nosso procedimento para que a gente pudesse mensurar as concentrações antes e depois de cada teste. E a gente podia calcular também as densidades de adsorção. Nós estudamos o óxido de lantânio, ok? Porque quando ele chegava na água, isso aqui seria um exemplo da adsorção como uma função do tempo. E a gente podia traduzir isso, a densidade de adsorção, e isso seria como uma função de tempo. A adsorção, a densidade de adsorção como uma função de tempo. E a linha azul, lá embaixo, horizontal, é se você tivesse uma camada de adsorção horizontal na superfície, e o azul escuro é como se fosse um Langmuir Blodgett, e eles eram orientados, ok? Ok. Então, nós iríamos comparar o lantônio para o óxido, fosfato, carbonato, e você pode ver que você estava obtendo números diferentes. E você não esperaria isso, porque esse é um coletor, e ele está absorvendo e o tamanho atômico impacta as coisas. Então a gente só acabou de estudar esses dois tipos de silicatos, e a gente estava vendo também diferença com silicatos propriamente ditos. Então, de fato, REOs e o RES, os silicatos, dois silicatos que seriam aqueles abaixo na direita, e os fosfatos estão adsorvendo um pouquinho menos. Aí depois os carbonatos e os silicatos lá embaixo na esquerda não absorvem muito bem, nenhum dos dois. Então adsorvem, lembrem dessa ordem, porque isso é para lantânio. E quando você muda para disprósio, a ordem muda. E você está coçando a cabeça. Gente, por que está fazendo isso? E porque os fosfatos adsorvem melhor. E aí, quando você estuda os óxidos, você obtém resultados diferentes. Os silicatos, você obtém resultados diferentes, ok? Então, vou lembrá-los a todos, ok? Dos terras raras leves, os fosfatos. Vou voltar um pouquinho. E os carbonatos pesados, eles parecem ser aqueles que adsorvem mais fortemente. E qualquer coisa que não esteja circulado não absorve tão bem. Então, para colocar tudo isso num gráfico,
Esse é um gráfico muito cheio de coisas, mas se você der uma olhadinha ao tamanho, o tamanho do diâmetro atômico e o número de elemento está no eixo X, você pode perceber que na linha mais cima você tem os carbonatos e você pode ter um tamanho máximo de 2,8 que eu mencionei anteriormente, e o número de coordenação para os carbonatos não muda. Permanece em 10, mas quando você chega no litínios, ele tem esse distância do diâmetro atômico, ok, de 2,42 angstroms, ok? Mas quando você muda para os fosfatos, os diâmetros ficam menores e o número de coordenação se torna 9 ou 8, respectivamente, lá em cima e aqui embaixo. E se você muda para óxidos, os números de coordenação são 7 e 6, e os diâmetros ficam ainda menores. Então, se você der uma olhadinha no chá, SHA, ok? Nessa área colorida, você tem 2,42 angstroms, mais ou menos 1 angstrom, no tamanho que ele funcionaria melhor. E ele vai pegar um máximo de fosfatos quando você tem a flotação. Mas os terras raras pesados, no lado direito abaixo, não flutuam. Lá em cima, na esquerda, em verde, os carbonatos leves não flutuam muito bem. E eu vou voltar a esse gráfico daqui a um segundo. Ops! Já estamos aqui. Aqui estamos com os silicatos. E como eu disse anteriormente no slide anterior, eles flutuam da mesma forma que os carbonatos de terras raras. Eles estão em 4,6, 4,7 do tipo de silicatos. E na parte inferior direita, os óxidos tendem a flutuar, assim como os silicatos de terras raras também. O que o pessoal não entende, eles falam assim, você não pode flutuar os silicatos muito bem, porque nós não entendemos. A gente não entende muito bem, tipos diferentes de silicatos vão flutuar de maneira diferentes. O alanito, por exemplo, ele flutua como um carbonato. É o mais difícil silicato de terras raras para flutuar, para fazer a flutuação. Então você precisa de um coletor diferente, né? E o que muitas pessoas estão fazendo é criar um sistema de coletores e eles cruzam os dedos e esperam que funcione. Então os resultados ajudam a explicar porque a flotação dos silicatos de terras raras é tão difícil. Eles sugerem que mais de um coletor é necessário para fazer a flutuação dos carbonatos e óxidos de terras raras. A pergunta é, esse coletor, ele é usado? E a gente sabe a resposta. Pelo menos em Mountain Pass a resposta é sim. Eles usam um coletor como o SHA, mas eles usam outro coletor que é uma mistura proprietária. Eu acho que é um ácido graxo e um hidróxido, mas eles não me falaram o que eles usam. E também nós temos um Buy-and-Obel processo, que ele tem um esquema aqui, é como que eles fazem o processo deles. Eles usam o naftil hidroxamato, o ácido benzoico e o ácido ftálico como limpadores. Eles estão usando essa mistura, mas eles não sabem por quê. O que você ouviu hoje foi a razão pela qual eles usam essa mistura de coletores. Em conclusão, a adsorção de SHA foi examinada em diferentes minerais de terras rasas, usando diferentes compostos químicos de ReO, ReP, ReC e também silicatos sintetizados. Os resultados encontrados mostram variação e foram atribuídos ao número de coordenação e à contração do lantanídeo. O diâmetro iônico relacionado ao SHA parece ser um fator
fator crucial. Esse é o 2.42 que a gente falou, né? Que é para a garra para você fazer a adsorção, que precisa se encaixar para poder fazer a flotação. A adsorção máxima foi feita com os óxidos e fosfatos, mas também acontece com os carbonatos de terras raras pesados. A adsorção máxima depende do tipo do silicato para os RES. Aqui, como você pode ver, é 4.67 ou é o SiO43. Não sei, os resultados mostram por que esses RES são difíceis de flutuar e também explica por que a indústria usa uma mistura de coletores que parece superar os problemas de diferentes tipos de terras raras e o seu teor, inclusive para materiais não estequiométricos e em termos de pureza. Os trabalhos futuros, nós precisamos determinar o efeito em outros silicatos de terras raras. É óbvio que temos outras opções, temos que examinar também outros coletores, temos que desenvolver novos coletores. Vamos usar um software para tentar nos ajudar a desenvolver esses novos. É mais fácil falar do que fazer, né? Mas ainda assim, os estudos para coletores favoráveis, como misturas e testes de vários minerais e jazidas. A gente vai continuar olhando para o Bear Lodge Property, que é nos Estados Unidos, o Mountain Pass também, e o Kavna Field, que é na Groenlândia, e vários outros que ainda não mencionamos. Para aqueles que não conhecem o futebol americano, eu também gosto muito de futebol brasileiro, tá? Essa aqui é a minha mulher de amarelo e as minhas duas filhas, Jamie e Jessica. Jamie é a da direita e Jessica é a da esquerda. Eu agradeço a todos. Muito obrigada. We have time for one or two questions. Professor Laurindo. Professor Laurindo, please raise your hand. The microphone is getting to him. Meu nome é Laurindo, da Universidade de São Paulo. Eu gostaria de agradecer pela excelente apresentação. Eu queria falar sobre a química do silicato, a química cristalina do silicato, porque eu acho que a gente tem os ortosilicatos. Qual que tipo de silicato nós estamos falando aqui especificamente? Nós tivemos que fazer nós mesmos. Então, a gente usou uma abordagem pirometalúrgica, na qual os elementos químicos foram para a temperatura de fusão e depois a gente deixou eles esfriarem. Aí a gente transformou-os em pó. Então, uma vez que a gente tinha feito isso, nós tivemos que fazer uma defração por raio-x para ter certeza de qual era qual, e todas as vezes que nós tínhamos uma receita X, acabava sendo 4.67 ou então 2. E a Ellenite, se eu não esqueço, é 4.67. E tem diferentes tipos de terras raras dentro da estrutura cristalina. Então, para esses estudos, a gente queria estudar apenas um elemento de cada vez. Então, a gente fez uma série de diferentes silicatos com apenas um elemento de terras raras naquela estrutura cristalina. Nossa, muito complexo. Mas eu espero, eu te desejo boa sorte com essa pesquisa. Obrigado. A gente tem muito interesse nisso agora. E, obviamente, o André e eu vamos estar tentando fazer alguns estudos juntos. Muito obrigada. Muito obrigada por essa excelente apresentação. Eu tenho uma pergunta, mas, aliás, não é uma pergunta, é uma confirmação. Entre o coletor e os cátions metálicos, você viu
a densidade do cátion, porque eu concordo com a relação que você falou, que a gente precisa ter algumas confirmações entre os cátions diferentes, mas e a distância entre dois cátions para controlar a sua teoria, confirmar a sua teoria? Bom, deixa eu ver se eu consigo responder a sua pergunta corretamente primeiro. A adsorção, como você viu, aquelas duas linhas horizontais no final da tabela, algumas estavam muito acima daquela linha. E aqueles que a gente acharia que teria uma precipitação de superfície do coletor, mas aqueles que estavam próximos às duas linhas, eles não eram melhores do que uma camada única autoconstruída. A distância entre os dois, que é por isso que a gente calculou a horizontal, né? Essa seria a área que aquela molécula ocuparia se fosse horizontal, mas se fosse vertical, talvez ela tivesse uma orientação mais estreita, e isso seria parecido com Landerbrog. Na minha opinião, esse tipo de coisa pode ser reagrupado com base na região de ânions, mas se você calcular a densidade do cátion no plano, talvez você pode acrescentar uma outra dimensão. Sim, nós fizemos isso. E a referência, a princípio, com Fred Syme, essa é uma excelente pergunta. Eu não lembro exatamente os números, mas o espaçamento entre os locais onde haviam terras raras é o que ia ajudar a determinar se era vertical ou horizontal. Você está absolutamente certo. Eu vou completar a sua apresentação essa tarde. Eu fiz um estudo também sobre isso. Nossa, isso é excelente, isso é uma coisa excelente, porque nós de fato fizemos isso e eu deveria ter colocado pelo menos um slide aqui explicando essa parte. Muito obrigada. Obrigado, professor Felipe. Muito obrigado, professor Courtney Young, pela sua apresentação.